Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, o Vasco da Gama hoje tem um jogo importante com o Itapiriense. Estamos aqui para poder gravar o pré-jogo, porque aqui as categorias de base do Vasco da Gama também tem vez. Sub-20 vai ter como principal adversário hoje o Cansaço. O Vasco, de forma que não dá para entender, o Vasco entrou em campo nos últimos 3 dias e o Vasco hoje vai sofrer com Cansaço. Com todo respeito ao adversário, mas o maior adversário hoje do Vasco não será o Itapiriense, vai ser o Cansaço que essa equipe vai ter. O Vasco tem feito jogos aí em campos bastante ruins, campos encharcados, e eu já falei, se tiver algum problema com relação a lesões ou alguma coisa mais grave, Federação Paulista, Rede Globo e Alexandre Campelo serão os responsáveis. Se o Vasco for eliminado hoje, é aceitável, porque não existe isso de um sub-20 entrar 3 vezes de forma consecutiva em campo para poder jogar futebol. Isso é uma coisa que deveria ir até a FIFA. Isso é inaceitável. O Vasco começou no grupo 19 de forma tranquila, se classificou em primeiro lugar. Primeiro jogo, enfrentamos o Carajás, goleamos, partida tranquila. Foi 5-1, poderia ter sido 6, 7. O Vasco venceu tranquilamente. Na segunda rodada, jogamos contra o Jacupiense. O Vasco empatou por 1-1. Fiquei decepcionado com este jogo aí, até porque a equipe dirigida pelo Alexandre Grazielli poderia ter vencido tranquilamente. O Vasco fez 1-0, começou a administrar o jogo muito cedo e numa falha lamentável do goleiro Gomes, acabou 1-1 a partida do Vasco. O Vasco, na terceira rodada, em tese, teria um jogo mais difícil contra o Itapirense, mas o Vasco foi soberano, venceu por 3-0. O Vasco se classificou em primeiro lugar na fase de grupos. O anfitrião, o Itapiriense, em segundo lugar. E hoje o Vasco enfrenta o Itapiriense lá no estádio Francisco Vieira. O Vasco já conhece bem o gramado lá, tem jogado desde o início. O Vasco venceu o Náutico, um jogo aí que terminou ontem devido a fortes chuvas no estado de São Paulo. O Vasco venceu por 1-0, gol do menino João Pedro. Ainda bem que o Vasco fez esse gol logo no início do jogo, porque depois foi um polo aquático. Ontem a equipe do Náutico assustou, poderia até ter saído com empate, mas a defesa do Vasco se mostrou sólida. Por falar em defesa, a gente não vai poder contar com o zagueiro Miranda, está suspenso devido ao segundo cartão amarelo. Para o lugar do Miranda joga o competente, bom jogador Ulisses. E a equipe do Itapirense vem de um jogo aí contra o Criciúma, venceu nos pênaltis, foi até surpreendente porque o Criciúma era favorito, e hoje tem esse embate entre essas duas equipes. Repito,
O Vasco da Gama é favorito para chegar às oitavas de finais. Vale a pena a gente acompanhar, porque muitos meninos estarão na equipe profissional comandada pelo Abel Braga. E vários garotos aí com bola para vestir a camisa do Vasco da Gama. Vários. Como Natan, como Riquelme, como Ulisses, como Miranda, o Figueiredo, Laranjeira, o Juninho, João Pedro. Tem uma garotada muito boa aí no Vasco da Gama. Lembrando, se o Vasco passar, o Vasco enfrenta o vencedor de Goiás ou Palmeiras, que vão se enfrentar na cidade de Araraquara. Palmeiras é favorito, a gente já conhece muito bem o Palmeiras. O Palmeiras eliminou o Vasco da Gama nas semifinais do Campeonato Brasileiro no ano passado. Gol que a gente tomou no finalzinho. Empatamos o jogo lá em São Paulo e perdemos lá no Nivaldo Pereira, no campo do Arte Sul, por 1-0. Então uma equipe dificílima que a gente vai ter aí pela frente, caso o Palmeiras vença a equipe do Goiás. Tá bom, meus amigos? Esse foi o pré-jogo, o resumo de tudo. Assim que o jogo terminar, a gente vai tomar aquela água, a gente vai gravar o pós-jogo e vamos falar das principais notícias do Vasco da Gama hoje. Tem refúgio podendo chegar aí no Vasco, Ortigosa. Depois a gente vai falar sobre isso. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!